Ele é mestre em Reiki, professor de meditação, praticantes de artes marciais e engenheiro mecânico em uma hidrelétrica. Então, veja o que vocês têm aqui para hoje. E ele ainda atua na Associação Cultural Atena, na parte de filosofia e cultura. Esta é a pessoa aqui que hoje vai nos trazer um pouco sobre esse tema que eu tenho certeza que é muito instigante. Então, boa noite, Jean. Vamos testar aí, ver como é que está, tudo ok? Boa noite, Neiva, te amo, certo? O amor é recíproco, Jean. Seja bem-vindo aqui na comunidade, essa rede do bem. Eu quero te perguntar inicialmente, antes de começar, né, se a imagem está ok, se o som que eu estou falando está audível. Uhum. Para mim está tudo ok. Alguém aí pode nos confirmar também? Denise, Cisne, temos muitas pessoas especiais aqui. Está tudo ok com o som e imagem? Olha, respire fundo, pessoal, porque é muito mais do que o que nós vamos falar de numerologia quântica. Nós temos aqui um ser muito abençoado, uma pessoa muito especial, de alta vibração. Eu que já participei de palestra aí com ele, tive a bênção e a oportunidade também de receber a minha numerologia quântica realizada por essa pessoa tão especial. Jean, deixei de apresentar algo aí que você é magnífico, né? Quem sabe tem mais coisa aí que você queira se apresentar para o nosso público aqui que vem nos acompanhando. A apresentação básica que eu tenho que fazer também é que sou ser humano de carne e osso e a gente às vezes coloca um currículo e tudo mais para mostrar um pouco da trajetória, mas nada demais, assim como todos que estão nos vendo agora, nos assistindo. Vamos fazer uma conversa de família, né? De irmãos, todo mundo na mesma vibe, vamos dizer assim. Sim. Esse é o Jean. Bem tranquilo, sem formalidades, porque a gente nem pode perder tempo com formalidades nos dias atuais, né? Tem muita coisa para ser feita. Então, eu agradeço muito pela apresentação, mas agora é o Jean que está aqui, carne, osso e alma, né? Para falar com todos vocês. Com certeza, e gratidão por ter aceito este convite e fazer parte da rede da Positive, que para quem ainda não conhece muito bem, tem na minha bio, na bio da Neiva Sanches, e aqui na Positive mesmo, entra no site, observa lá que você pode entrar como um usuário, ou pode também se doar como terapeuta, que eu sei que o Jean também já se colocou à disposição lá. Então, vamos ampliando essa rede do bem. E para começar, vamos lá então, Jean, o que te levou a estudar e também auxiliar o nosso mundo tão necessário, com tantas ferramentas? O que é, afinal, a numerologia quântica? Tá bom. Primeiro, eu quero, antes de responder a tua pergunta aí, quero agradecer também a Positive Network, tá? Que está abrindo esse espaço e faz o quê? Uma semana que eu praticamente estou aí conectado com essa turma toda, com a minha disponibilidade também. Então, deixar esse agradecimento já inicial e no final também a gente pode agradecer pela oportunidade. E a você, Neiva, que foi uma bênção, né? Você ser a minha entrevistadora ou a gente ser um entrevistador do outro, porque eu também vou te lançar algumas perguntas, tá? Mas, normal, né? Normal. Mas vamos lá, então. A numerologia, né? Tem vários passos para a gente chegar na numerologia quântica. Mas, inicialmente, a pergunta é sobre numerologia. E o que eu posso dizer é que algumas pessoas já nascem com gostos, né? Ou têm preferências por algumas áreas. E, desde pequeno, eu despertei para os números. Tá? Isso é uma paixão desde pequeno. Desde criança, gostava de somar, subtrair, entender. E, a princípio, a gente é jogado, né? Nosso tempo lá era jogado, estudar matemática formal, e começa a decorar tabuada, e aí começa as encrencas, né? E formas, equações.
e os professores não respondiam assim, a gente perguntava por que matemática, por que tem que saber números, equações, fórmulas, né? E os professores não estavam preparados naquela época, mas agora a gente já está em outro nível, né? Outra era, vamos dizer assim. E a numerologia, ela, quando a gente vai quebrar essa palavra em duas partes, então numerologia, né? Nós temos que entender que é um propósito de estudar os números, mas não específico a saber como os números funcionam com uma soma aritmética ou uma equação algébrica. E sim, qual é o sentido? Por que existe a contagem 1, 2, 3 até o infinito? E é isso que a numerologia faz hoje. Ela busca entender o sentido das ideias dos números, que são conhecidos há muito tempo. É muito bom que a gente está agora numa época de renascença de ideias, né, de proposições, de tecnologias, que a humanidade já teve há muito tempo, isso foi meio travado, meio trancado. Mas nós estamos voltando agora a perceber que no universo existem leis. Tá? Onde é que eu ia chegar? Existem leis que são ideias de como funcionam as coisas, tanto no universo afora como aqui no nosso cotidiano. Essas leis, elas têm padrões que podem ser interpretados pela mente humana como manifestações de frequências ou de vibrações. Tá? O rio tem sua vibração, o vento tem outra, o ser humano respirando tem um ritmo, tem uma vibração, tem uma frequência, os próprios átomos têm frequências particulares, e essas frequências, essas vibrações foram entendidas, ou melhor, representadas, por ideia de números, e não por ideia de conceitos. Então, hoje, estudar a numerologia é você estudar as leis do universo, que atuam, obviamente, aqui no planeta Terra, no nosso cotidiano, mas fazendo uma codificação através de símbolos que a gente chama de números. Isto é a numerologia. E como a gente vai integrar conceitos, ideias, isso é facilitado por esses símbolos que a gente chama de números, que eu posso ter a ideia do 1 e, de novo, na minha casa apareceu de novo uma energia de número 1. São energias, são frequências. A gente sabe que a energia do 1 com a energia do 1, de tanto calcular a nossa vida, se a gente somar as duas energias, vai dar o 2. Mas imagina se entra 500 pessoas num show de rock and roll, né, sei lá, uma coisa que eu gosto, né, ou 1.000 pessoas, 10.000, e cada um leva uma energia. Qual seria a energia desse público? Então, a numerologia nos faz o seguinte, vamos ver a energia de cada um, transformamos em números, e a gente trabalha com números. Depois, o número final, a gente pode dizer, esse número final foi lá 10. Então, nós temos a energia do público rapidamente calculada. Os números e a numerologia em si, ela nos facilita encontrar as vibrações coletivas ou individuais com cálculos rápidos, porque tem essa codificação. Essa seria, então... Não quero aprofundar muito. Essa seria, então, a diferença entre a numerologia e a numerologia quântica? Quando você traz esse exemplo da multidão, assim? Ainda não. Não. Eu praticamente tracei a diferença entre numerologia e matemática. Porque a matemática, sim, nós temos que saber os números e lidar com eles. Até a gente usa para física, para química. Qualquer numerologia... Como que você poderia explicar para nós, então, assim, porque muitas pessoas, e eu já tinha ouvido falar também da numerologia, já tinha feito há muito tempo atrás, o que traz nesse universo, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, o que traz a numerologia quântica nessa diferença, então, da numerologia que a maioria já ouviu falar? Tá bom. Porque o quântico, né? Essa palavra que a gente tem que ter muito cuidado para não estar divulgando que tudo é quântico sem saber que tudo é quântico. Eu até poderia dizer, tudo é quântico, mas eu tenho consciência daquilo que eu estou trabalhando, eu posso divulgar como uma ferramenta de consciência quântica ou é só uma ferramenta? Então, o quantum é um termo, até não vou saber dizer se é latim, grego, alguma coisa, dá para a gente pesquisar depois, que ele representa um pacote de energia. E isso vem de uma ideia de que, se a gente olhar quando a manifestação do elétron, quando o átomo ele é energizado por alguma coisa externa,
os elétrons ficam doidão, vão lá querendo expandir, saltar. Aí eles saltam para camadas de órbitas mais externas do átomo, tá certo? E quando essa energia pode parar de vir de fora para atingir o átomo, esses elétrons, acabou a pilha deles, eles vão ter que voltar para sua órbita. Tá? Nesse momento que ele volta para uma órbita mais interna do átomo, ele vai lançar um pacote, um fóton de energia, ou vários fótons, e aí vem essa ideia de quantum. Então, essa consciência de ver como funciona a natureza atômica trouxe a expressão quântica para o nosso dia a dia. E essa alteração que a gente pode fazer em canalizar energia para os nossos átomos, fazer os elétrons se alterarem, os prótons também, e lidar com o nosso campo, digamos, atômico, energético, ou até subatômico, né, que é mais complicado. Se nós soubermos lidar com isso e agregarmos um conhecimento de numerologia, nós chegamos na numerologia quântica. Então, para resumir, para não tentar deixar muito complexo a coisa, as numerologias, elas interpretam as frequências e as vibrações que existem na natureza do universo ou na natureza pessoal. A numerologia quântica apresenta uma proposta de, além de você conhecer as frequências, você ser um agente de mudança da tua energia. Tá? Pode ser de consciência mental, emocional, física. Quando a gente vai para a consciência física, a gente vai mexer no elétron que realmente está nas nossas células, nossos átomos, nossas moléculas físicas. E como tudo é energia, a gente acha que esse nosso esqueleto aqui é rígido, que a nossa pele tem consistência, na verdade, tudo é energia condensada. Então, agora abriu uma possibilidade de a gente mexer na matéria física, entre aspas, matéria física, com a consciência quântica, e a numerologia vai te dizer aonde você pode, deve, como mexer na tua energia. Eu, como conheço a parte do Reiki, também é uma terapia e uma filosofia de vida que eu tenho muito presente, né? O Reiki, muitas vezes a gente vai na intuição, né? E é na percepção, obviamente, de campos que a gente vai lidando com essa energia e fazendo mudanças quânticas. Agora tem uma proposta da numerologia, onde a gente vai estudar as frequências da pessoa, é uma ferramenta, e indicar para ela, olha, você precisa atuar com a tua mente, com a tua energia, com a tua emoção, nestes campos da tua vida, em razão do mapa que você tem, para que você consiga equilibrar e harmonizar a sua vida, né, ou de forma mais científica, o seu equilíbrio energético vibracional. Acredito que fui claro, acredito que deu para entender o que é numerologia, né? Numerologia estuda as vibrações, numerologia quântica vem com uma proposta de você ser o co-criador do seu campo energético. Tá? Outra palavra que está muito em moda. Muito em alta. Nós vamos recebendo, nós recebemos algumas perguntas que vamos intercalando aqui, e o Ceruti tem deixado uns comentários bem bacana. Qualquer coisa também manda alguma pergunta aí. E ainda nas diferenças, que é para deixar as pessoas um pouquinho mais a par, tem a diferença quanto à numerologia cabalística. O que mais tu pode falar ainda nessas diferenças? E aí depois vamos entrando. Eu tenho uma pergunta muito especial para te fazer depois. Tá bom. As numerologias, elas têm a mesma raiz, têm a mesma fonte, exatamente como as religiões, como as filosofias. Nós estamos descobrindo, né? Eu digo nós porque eu sempre estou numa rede aí com pessoas que também estão trabalhando em vários setores. Estamos descobrindo que a natureza, ela se manifesta de uma forma e nós, seres humanos, temos capacidade de interpretar de diversas formas. Então, a numerologia já existia no Egito antigo, muito mais na Era Atlântica, para quem conhece as eras, né, da humanidade. Na Índia, né, ariana, antiga. Então, essas numerologias até tinham mais proximidade do que hoje, talvez. E isso foi se difundindo de forma que o Egito se tornou, para o Ocidente, o berço da numerologia. Ali onde foi trabalhado muito todas as ciências esotéricas. E nós tivemos, por exemplo, Orfeu, que é um cara que eu me arrepio quando eu falo dele, né, porque é um ente mitológico, mas ele também foi um ser que viveu e estudou no Egito.
ele levou para a Europa, principalmente lá numa região hoje, que é ali perto da Bulgária hoje, né? Seria uma outra região naquela época. Ele levou o conceito da numerologia egípcia de uma certa forma através das artes, principalmente através das músicas. E ele usou, eu acho fantástico isso. Como ele levou uma ideia de Deus ou vários deuses, ele usou até as musas como exemplo, várias deusas, para fazer a lira de Orfeu, que inicialmente era hermética, né, num instrumento de 7 cordas. 7 é um número hierárquico sagrado também. E ele acrescentou mais 2 cordas. Então, ficou a lira de Orfeu com 9 musas ou 9 cordas, que na verdade são os 9 números, as 9 ideias, as 9 leis, os 9 logos que a gente pode interpretar na natureza. E isto trouxe a numerologia pitagórica, que é uma bastante usada também. Já Moisés, um outro perfil, né, de buscando também identificar através da Kabbalah, que eles chamam os hebreus, depois os judeus, eles trabalharam a ideia do Deus Uno, obviamente, e buscaram muito mais essa unificação do conjunto de tudo que foi recebido. Dentro da Kabbalah existe a numerologia, então a numerologia cabalística, que ela primeiro ela dá valor a 22 letras do alfabeto hebraico, que são, ao mesmo tempo, essas letras são símbolos, são números e são ideias das leis do universo. Então, poderíamos dizer que a numerologia cabalística, ela tem como base, principalmente, o alfabeto hebraico com 22 letras. Mas depois ela vai se vai se conformar com o tempo nesta numerologia cabalística quântica, que é a numerologia quântica que eu trabalho hoje. Eu fui buscar lá nas raízes hebraicas, egípcias, obviamente. Ela trabalha com 11 números. Então, a quântica e a cabalística trabalham com 1 até o 9. Nós acrescentamos 2 números mestres, o 11 e o 22. E aí, como é que fica? Qual numerologia é melhor? Qual é a que dá mais certo? Todos os canais são bons, tá? O que eu tenho uma pequena preferência pela cabalística quântica, tanto com o alfabeto hebraico, que eu gosto de usar, porque ele é mais raiz, tá? Talvez não foi distorcido. E a pitagórica, eu estou num emblema, até os numerólogos possam saber da nossa live, acompanhar. Eu gostaria que todos os numerólogos, ou alguém que soubesse disso, nos revelasse. Quando a gente usa o alfabeto português para fazer a numerologia pitagórica, nós vamos ter diferenças do que usar um alfabeto grego do Pitágoras para fazer a numerologia pitagórica. O Pitágoras usava a numerologia baseada no alfabeto grego, que é muito similar ao alfabeto hebraico. Então, eu entendo, isso é uma opinião, tá? Eu entendo que a numerologia pitagórica e a cabalística são irmãs muito próximas nos seus cálculos e interpretações. Mas quando veio para o Brasil, eu aprendi uma numerologia pitagórica no Brasil usando o alfabeto português. E depois eu comecei a ficar assim, pô, mas por que tem essas diferenças, né? Uma coisa dá certo. Aí eu digo assim, olha, essa mudança de usar o alfabeto português tem um sentido, que eu já sei. Seria uma numerologia só para os brasileiros, para os portugueses aqui. Mas ela perde a essência da conexão divina que os egípcios fizeram e deixaram como herança para os hebreus, para os orfistas, né, para toda a Europa, para toda a África, para toda a Ásia e a Índia também. Certo? Então tem diferenças, mas todos os canais são bons. É melhor fazer uma numerologia, independente de qual vertente ela seja, do que ficar com receio e dizer, isso não acredito. Eu acredito fielmente na grande vantagem de você ter um mapa numerológico na sua vida. Mesmo que ele não seja 100% mapeado, desenhado com todos os detalhes. Porque você consegue percorrer o teu território, que é a tua vida, através de um escalonamento que você tem nas mãos. Você sabe se vai ter um rio com jacaré para atravessar lá daqui 10 anos. Ou se no passado aquilo que aconteceu é que você caiu de um precipício, né? Tudo simbolicamente, estou falando. Mas a gente sabe o que tem que percorrer e ainda pode fazer a mudança quântica. Por isso, numerologia quântica.
Eu posso eliminar, eu vou dizer, quando eu chegar no Rio de Jacarés, eu quero que tenha uma ponte construída, porque eu sei que vai acontecer isso aí. Eu vou projetar essa ponte. Isso é mudança quântica na vida. Não vou deixar a vida seguir seu rumo sem eu ter administração da própria energia. Isso acaba sendo assim muito muito importante, porque nós nascemos, viemos para cá, às vezes a gente diz assim, as crianças deveriam vir com manual de instrução, ninguém vem, então a gente cai para esse mundão aqui e de repente então nós temos um mapa que nós podemos ter acesso a esse manual de instrução, talvez que a gente já deveria ter tido acesso há mais tempo. Mas como que fica? Então, existe um mapa numerológico quântico para que a gente possa acessar, se orientar, e já incluindo a pergunta aqui que chegou, e como calcular esse número quântico? E o Rafa, seja bem-vindo de férias, acompanhando nós aqui. O povo está com saudade de ti, Rafa. Beijão. Olha, isso, eu também de vez em quando dou uma espiada aqui, o Ivan, o Rafael, legal que o pessoal está chegando. A Juliana também. Olha, imagina se nós tivéssemos os números quânticos, né, criptografados pessoalmente. Eu já estaria, sei lá, viajando pelo mundo porque eu teria acertado a Mega Sena com os números quânticos. Então, eu gosto de comentar assim, nós temos vários números quânticos, nós não temos um único. Por exemplo, meu número quântico é o número 5. Tá, mas ele é quântico para que setor da tua vida? É o número do teu estímulo, da tua alma, como ela vibra? Ou é o número, digamos, do teu destino? Ou é o número do amor? Então, nós temos um pacote de números quânticos. E quando a pessoa... Tem duas perguntas que são muito comuns. Eu quero os meus números da sorte para jogar na cena. Ou eu quero saber qual é o meu número quântico. Tá? Eu não consigo ser tão reducionista. Eu diria que não tem um número quântico só porque a gente vibra em todos os números. Talvez em excesso em alguns, outros talvez em escassez, mas nós temos um pacote de números quânticos. Aí se a pessoa começar a perguntar quais são os meus números quânticos, eu já fico mais feliz de que ela já está com o propósito de mexer de forma séria com a energia dela. Tá? E com forma, assim, ter habilidades futuras e potencialidades descobertas por ela mesma. Então, número quântico, quando pergunto, qual é o meu número quântico? Olha, temos que calcular, você quer saber da tua vida amorosa, você quer saber teu número de dívida kármica, né, número quântico, porque ele se torna um número quântico a partir do momento que eu tenho uma ideia, além do próprio número, aonde isso impacta na minha vida se eu não fizer nada, e aonde eu posso chegar tendo uma vontade divina de mudar o meu ritmo. Né? Nós não temos livre-arbítrio 100%. Nós temos um livre-arbítrio limitado. E é neste campo que a numerologia quântica ajuda. Tá? Eu nunca vou conseguir zerar, por exemplo, eu tenho um problema de não conseguir emprego. Nasci com essa energia profissional que não vou ter sorte em conseguir emprego. A vida inteira desempregado, trabalho um pouco, vai para a rua. Mas eu posso dizer assim, bom, vamos mudar aqui. A gente consegue mudar essa tua energia a partir da própria pessoa para que você tenha momentos de desemprego a cada 2, 3 anos ou a cada 10 anos, depende, mas assim, na vida, tirar uma energia que traz uma tendência a ser desempregado, a gente não consegue zerar. Nós não temos esse poder divino total, porque são experiências que a alma escolhe. Nós não podemos interferir. A partir dessa consciência, a pessoa, inclusive, deixa de ser vítima e olha com mais clareza e reverência, inclusive, a sua história e sua bagagem passada, o que ela traz e o que ela vai preparar, então, para o restante dessa vida e uma vida futura. E aí é interessante quando você traz, assim, de que forma, então, é possível mudar esse número para esse benefício, então? Eu gosto de usar muito o exemplo da música, tá? Daí as pessoas têm que fazer um trabalho de observação, assim. Uma lira, uma harpa, tá certo? Nós recebemos, vamos falar da numerologia quântica que trabalha com 11 números. Porque eu poderia trabalhar com a numerologia hermética, que é com 7 números,
são as 7 notas musicais, dá para comparar, né? Ou 7 cordas. Tem numerologia com 12 números, que a gente pode trabalhar com as teclas brancas e pretas do piano, que é 7 mais 5 dá 12. Então, nós teríamos 12 cordas. Tá? Tem a tétrax pitagórica, trabalha com 10 pontos de criação. As numerologias mudam nesse sentido. E olha só, a mecânica quântica está abraçando também a teoria das supercordas, que é uma ideia de que o universo todo ele tem essa matriz não pontual, mas de cordas espalhadas pelo universo, pelas dimensões. Então, teria 11 dimensões no universo, que fecha com a numerologia cabalística, né, ou quântica. Nesse sentido, pode repetir a tua pergunta, só para eu ir direto no foco. Uhum. É como que eu entendendo a partir do momento que eu vou encontrar o jacaré ali na frente, então, como que eu faço para modificar esse número quântico que tem? Então, como que eu posso modificar? Tá certo. Voltando àquele exemplo que eu estava dando, chegando nessa lira, que é uma espécie de uma harpa de 11 cordas, nós temos assim, ó, as 11 cordas que nós ganhamos na nossa vida, talvez uma veio estourada, a gente não vai conseguir tocar aquela corda, ou eu vou poder ir comprar e colocar ali, tem essa possibilidade. Mas essas cordas, digamos, uma lida com a pessoa ser motivada na vida ou não, uma das cordas, das 11. A outra lida com a pessoa ser amorosa ou não. A outra, de repente, vamos pegar um terceiro exemplo, a pessoa ter habilidades comerciais ou não para o trabalho. Então, cada corda, ela está ali, é um potencial. O que nós fazemos na numerologia quântica para não ser mordido pelo jacaré lá no rio? Nós precisamos fazer o que o Orfeu fez quando ele foi lá no inferno, lá no Hades. Ele tocou tão harmonizado a sua lira que o Cérbero, que é o cachorro de 3 cabeças, furioso, que ia devorar ele ficou mansinho. E aí o Orfeu pôde entrar no Hades e sair também, sem ser mordido pelo jacaré ou pelo cachorro lá do Hades. Tá? O que nós precisamos fazer? Afinar o instrumento. Tá? Nós temos as cordas, nós temos as vibrações, os pensamentos, as emoções, são cordas, são 11 cordas, só que a gente generaliza em 11 campos da pessoa, e nós precisamos harmonizar todas as cordas. Não adianta eu ter um campo afinado, resolvi a minha questão amorosa, mas a minha questão profissional está dissonante, né, ou dissonante com as outras cordas. Então, os mapas ou os cálculos numerológicos, eles vão dizer assim, ó, você tem como afinar as energias para ficarem harmônicas. Se você não afinar, o jacaré vai te pegar. Se você apertar demais, você vai desviar do rio do jacaré, mas você vai bater numa montanha intransponível. Então, a ideia, eu sei que estou usando bastante analogias, mas a ideia é esse contexto todo da gente mexer quanticamente na harmonização, na afinação. E tem pessoas que vão querer afinar em sons graves, 3D, vamos falar assim, na matéria. Olha, eu quero ver minha vida material. Então é como se fosse um contrabaixo numa banda. É aquele som lá, frequência mais baixa, né? Outros vão dizer, não, eu quero afinar minha vida espiritual, astral, emocional. Então, vai precisar fazer um trabalho de afinação, de apertar todas as cordas, para que tenha lá um outro tipo de mudança quântica. Tá? E assim é que a gente precisa decidir, através da pessoa, aonde ela quer chegar, a partir de conhecer o seu instrumento. Ó, aqui está teu instrumento, a gente vai dizer, está aqui desafinado isso, você quer afinar, quer deixar harmônico, mas você vai ter que manter sempre a tua energia reabilitada, porque a vida já traz armadilhas que são propositais até o final da nossa vida. A gente vai só se preparar melhor para enfrentar o rio com jacaré. A gente vai ir construindo um barquinho antes de chegar no rio. Coisa que se a gente não fizesse o mapa, nós um dia chegaríamos no rio e dizer, mas como tem jacaré aí?
Aí a pessoa fica em angústia, fica perdida, e aí desarmoniza todo o seu instrumento, tá certo? Eu gosto de ligar muito com a música, para quem entende as afinações, porque ninguém gosta de escutar uma música desarmonizada ou desafinada. E o mapa é a técnica para a gente fazer essa afinação. Mas quem é o afinador? A própria pessoa. Tá? A gente pode ensinar ela a afinar, mas agora você sabe como afinar, não deixa desafinar o teu instrumento. Não deixa as tuas energias decaírem. E como eu me lembro de uma conversa que eu tive contigo, do teu mapa, né? Que não existe um mapa bom e um mapa ruim. A gente entrega moedas para as pessoas. Ó, vocês têm essas 11 moedas na tua vida. Você sabe que tem o lado cara e coroa, lado esquerdo e direito. Qual lado você quer deixar visível? Como você vai mexer nessa energia? Você quer combinação. Então, a pessoa sabendo disso, ela vai poder ser a arquiteta do próprio destino, vamos dizer assim. Ela que vai arquitetar. Nós somos apenas, os numerólogos são apenas mensageiros e talvez um pouco de instrutores numa fase de adaptação, mas eles não são executores. Eu não posso ficar sendo um terapeuta pro resto da vida de uma pessoa para que ela saiba, e mês que vem eu posso viajar ou não posso? Tem risco de acidente ou não tem? 2021, vem bomba ou não vem bomba? A gente até faz uns cálculos gerais. Eu até faço para pessoas, faço para instituições, para empresas. Estou começando a fazer agora, porque está precisando, né, para países, né? Como é que esse país vai se situar na próxima década, no próximo ano? Porque a numerologia é a interpretação das energias individuais ou coletivas. Falei demais. Nossa! Demais que eu Estou aqui me sentindo grata por tanto conhecimento. E o percurso que deu aqui da necessidade de nós afinarmos o nosso instrumento, como o Antônio Bis traz, que é como afinar a corda do violão dele lá, assim, né? E se ela estiver desafinada, a música vai sair ruim, então não há harmonia. Então é muito bacana quando você traz essa analogia com o instrumento, e traz também ali as questões dos próprios chakras, né? Que as notas mais graves, né? Mais terrenas, e aí ela vai subindo, tendo uma evolução para o espiritual. E muito bacana também, porque muitas pessoas talvez pensam que fazer um mapa, agora eu vou... um Waze. Ele não seria bem um Waze, né? Que vai te levar. O quântico, ele vai ter as variáveis, porque vai depender do afinador, vai depender de quem está segurando esse instrumento, não é verdade? Isso é bem importante, porque até uma coisa que você comentou ali, eu conheço pessoas que têm chakras, a gente está falando dos chakras, né? Que não pode abrir demais e não pode fechar. Tem um limite para cada pessoa. Não, vamos abrir os chakras agora de vez e aí a minha vida vai ser ótima. Veja como também é uma afinação, é uma abertura que tem que ser trabalhado. Isso é quântico. Você saber calibrar a abertura dos chakras, saber calibrar as vibrações da alma. Essa é a grande sacada que vem depois de passar por um mapa numerológico. E muitas vezes traz um impacto e as pessoas ficam assim chocadas, né? Eu digo, eu faço agora, você quer saber tudo ou quer saber o básico? Porque o tudo pode trazer grandes desafios e grandes recompensas, é um pacote. A pessoa, não existe, gente, não vi até hoje, em qualquer setor, nem na numerologia, alguém que é abençoado e só vai ter coisa boa na vida e pronto, né? Um iluminado. Os iluminados, eles vêm para a Terra, eles vão para a cruz, eles são enforcados, vão para a fogueira. Quer dizer, eles mesmos são prova de que os desafios continuam sempre. O bom da numerologia, do mapa, é que a gente sabe que a natureza dos desafios que nós temos, principalmente em cada existência, né? Eu gosto de, aos pouquinhos, e convidando as pessoas a refletirem sobre existir mais do que uma vez, encarnados, tá? Ou palavra resumida, reencarnação. Comecem a observar se não tem um movimento que justifica muitas coisas, o fato da gente não ter uma vida só.
Como é que uma pessoa nasce em berço de ouro, a outra nasce filha de um estupro, e aí o pai sumiu, não conheceu o pai, a mãe abandona, a criança vai pro crime. Na largada, né, todas as crianças nascem com diferenças brutais, né? E não é que nascer em berço de ouro é uma bênção, é um desafio diferente. Que na nossa mente mental concreta, a gente julga que é bom. E às vezes a gente está se enganando muito, porque quanto maior a tormenta, melhor será o navegador, né? Então temos que entender isso. Eu vejo a numerologia como uma ferramenta muito importante de autoconhecimento. Então chegou uma pergunta que é como calcular então esse número quântico. Como é que as pessoas vão ter acesso a elas mesmas podem calcular em algum local que vai encontrar, ou precisa ser com um profissional como você, que tem proporcionado às pessoas esse conhecimento? Tem vários caminhos. Por exemplo, hoje existem, não só para numerologia, mas para astrologia, para outros oráculos, né? Ferramentas, inclusive na web, que são automáticas. Você consegue ter lá, eu gosto de falar assim, os números, 10 números básicos ou 11, consegue ali. Tá? É um processo que a máquina vai te mandar, inclusive, um mapa resumido. Só que a interpretação disso vai depender da consciência da pessoa que buscou esse mapa. Então, eu estou conversando com uma equipe aí se vale a pena ou não ter uma ferramenta automática, mas a princípio não vale. Tanto é que eu faço sempre, eu só entrego o mapa se a pessoa fizer uma consulta de no mínimo 2 horas comigo, para eu explicar, para não ter o lado que ela vai classificar como coisa ruim, como algo assim que vai acabar com a vida dela e ela não consegue se levantar mais, se ela já está lá depressiva. Então, como saber os números quânticos? No meu caso, eu trabalho 52 números, tá? Por isso que o mapa demora um pouco para elaborar, a consulta precisa de 2 horas, e esses seriam 52 números quânticos da pessoa. Tem um número que as pessoas gostam, né? E, na verdade, eu também adoro esse número, que é o número da missão da pessoa. É aquela âncora que, se tiver tormenta, você joga lá no fundo do mar e o barco não vai ser arrastado. Tá? Você fica firme. É o número da missão. Você saber qual é a tua missão, isso é muito importante. Mas ele sozinho não vai te ajudar. Só saber a missão. E quando você for navegar, você tem que levantar a sua âncora, né? E navegar em outros mares. Então, hoje, o que é preciso para fazer um cálculo de números quânticos? Precisa o nome completo, exatamente como está na certidão de nascimento, porque a natureza do registro entra muito forte na leitura de como a alma veio para esse mundo, a data de nascimento, tá certo? E aí tem outros agregados que eu peço, e-mail, número de telefone, número do carro, da placa do carro, da casa, da residência, né? E por aí vai. Mas as 2 fontes principais para ter o grande cálculo dentro desses 52 números é o nome completo de certidão de nascimento e a data de nascimento. E só para contar alguns casos, eu já peguei casos em que a pessoa dizia, mas não está fechando nada. E aí, papo vai, papo vem, o que aconteceu? Na consulta, a pessoa disse, o meu pai me registrou com um nome, mas na minha identidade está outro. E eu peguei o nome da identidade. Aí a gente teve que refazer todo o mapa. Outro foi assim, eu não quis falar, mas eu fui adotado. Meu nome é da família tal, só que minha família me pegaram lá com 6 meses, eu peguei o sobrenome da minha família que me adotou. E aí os mapas, aí dá uma dor de cabeça, porque a gente faz uma projeção e a pessoa não fica contente com aquilo. Tá? Então, muito cuidado na hora de vocês lançarem os dados, seja nas ferramentas automáticas ou com algum numerólogo, tá certo? Seria, então, assim, para que as pessoas que estão acompanhando que tivesse algo assim, não, mas agora eu quero correr lá, pelo menos já saber um dos números de missão, destino, algo assim. O que você sugere? Olha, para você começar, vai pelo nome, né? O nome completo, você já vai ter uma ideia de um número, vai te dar um número, 2, 3, 5 ou 4, e isso já vai te dar uma pista de uma
dos itens que você vai precisar quando tu for navegar. Se tu tem como dar alguma orientação nesse sentido, assim, que eu tenho certeza que as pessoas estão curiosas para saber e já vão querer calcular aí, senão você não vai poder atender todo mundo depois, e lá não sei quantos horários você deixou lá na Positive para eles, mas assim, uma pista, pode fazer esse cálculo para você já ir aquietando aí. Só os números por si não indicam muita coisa, né? Precisa ter vai receber um texto, se é numa ferramenta de mapa numerológico, né? Hoje tem gratuitos, tem alguns que são pagos. Eu diria o seguinte: acalma essa ansiedade de querer ter os números da Mega Sena da sua vida, seja lá o que for. Tá? Porque é um quebra-cabeça que só depois de montado, boa parte dele, a gente começa a ver como mudar quanticamente. Você pode fazer um mapa para saber o resultado cabalístico. Tá? Agora, para você tomar medidas na sua vida, é bom consultar alguém que vai conseguir ver o mapa por completo e não só os 5, 6 números, ou 10 ou 11 que a pessoa tem, com os textos que vem. Eu já vi lives de numerólogos, porque eu também dou uma espiadinha, né? E alguns atendendo ali na live, fiz uma live para atender. O teu número da vida é o número 5, então você já é uma pessoa que tem habilidade, adaptabilidade, consegue, mas também é superficial, começa uma coisa e nunca termina. Tá, essa aqui é uma cordinha das 52 que a gente gosta de trabalhar. Então, se você souber dessa corda, você não vai fazer uma música. Vai fazer, no máximo, um samba de uma nota só, né? Você vai poder mexer um pouquinho com a tua energia que você descobriu ali. Mas não vai ter grandes mudanças. Se a pessoa quer fazer algo superficial, tudo bem, tranquilo, isso é natural. Descubra lá. Eu não quero indicar nenhum mapa automático, né? Para não dar preferência para ninguém. Mas tem na internet, vai pela intuição. Você pode começar a se aproximar. O melhor conselho que a gente pode dar, se é para dar conselho, é estude o que é numerologia. Fique 1 mês, 2, 3 antes de buscar os seus números, entender o que é numerologia, depois se quiser saber da numerologia quântica. E aí depois tome uma atitude, porque não adianta tomar atitudes rápidas na vida, porque a vida tem que ser um processo natural. As coisas mudam de melhor forma, no padrão e no ritmo necessário, não coisas abruptas. Então a gente vamos programar o regime agora para final de ano, depois vem o final de ano, num dia come tudo que não devia e foi ansioso, né? Então na numerologia também precisa ter essa estratégia. Talvez pessoas que estão nos assistindo querem já saber algum número, que eu calcule algum número. Eu até tenho uma ferramenta minha, mas eu começar a jogar números para essas pessoas e saber o que elas vão fazer a partir dessa informação. E eu tenho que falar o lado bom e o lado não bom. Eles querem, imagina eu falando as coisas que não vão gostar aqui. Vai todo mundo sair da live, né? Mas é uma questão de ter consciência. O que eu falei antes. Nós não nascemos para ter só facilidades na vida. A gente tem que lidar com o pacote. E é bom saber isso. A gente vê que quem está vivo, vamos dizer assim, né, biologicamente agora, já passou 6, 7 meses num ano que é número 4, que ele traz um padrão para todo mundo, né, o 2020, que é o enquadramento das pessoas de forma geral. Mas eu não posso me apegar a esse número 4 e dizer, a minha vida vai ser um 4. Porque tem pessoas que estão vibrando já no número 5 esse ano. E diz, eu não estou nem aí para essa coisa de enclausurar, porque eu trabalho lá no meio da selva, eu sempre trabalhei lá, e não teve restrição nenhuma, não teve lei nenhuma sobre mim. Então, como dizer que o 2020, que fechou o número 4, vai enquadrar todo mundo? É uma corda mundial para aqueles que seguem o calendário, mas não dá para levar a sério assim como se fosse uma taxação, né? Mesma coisa em 2021. Em 2021, traz o número 5. Então, as coisas vão ser movimentadas, aceleradas, as pessoas também vão ser mais ansiosas. Já depois desse regramento que o mundo com o número 4 trouxe, de certa forma, né? A gente precisa fazer as coisas corretas, senão vai dar com os burros na água, foi isso que está acontecendo.
até o final deste ano. Uhum. Quem está formalizando as suas atitudes, a sua energia, está garantindo um melhor equilíbrio, um som da sua harpa tocando melhor esse ano. O ano que vem as coisas vão movimentar, a poeira vai levantar. A gente sabe que as pessoas vão começar certas coisas, não vão terminar. Você pode estar sujeito, lado ruim, vamos falar um pouco, né? Pessoas que vão combinar contigo alguma coisa e depois vão te deixar na mão. Então, os aproveitadores vão se aproveitar, inclusive, da frequência do ano, que não vai pegar todo mundo, mas aqueles que se entregarem para o número 5. Pô, mas o cara me deu um golpe que eu não esperava. Ah, porque tem uma energia de fluidez que é dado o número 5. Da mesma forma que a gente se adapta mais, né? O número que nos provoca vai mexendo as coisas, tira os móveis do lugar, a regra mudou. O número 5 traz essa energia. Ao mesmo tempo, se você levar uma cadeira sem segurar firme, ela vai cair no teu pé. Por descuido, você já estava pensando lá no sofá, em vez da cadeira. Vai machucar teu dedão. Então, para esse ano de 2021, as coisas têm outro ritmo. Não dá para dizer que é bom ou ruim. A gente tem que dizer como eu vou estar em 2021. E aí tem o ano pessoal de cada um. Para dizer para vocês, tem pessoas que têm ano pessoal que é 4 e no ano 2020 que é um ano 4. Essas pessoas realmente tiveram um ambiente travado na vida delas, né? Regrado, tem que regrar. Se não regrar, tá lá sofrendo. Se conseguiu regrar, aproveitou a onda. Uhum. Mas tem gente que tá com energia 8, que aí deslanchou muito com questão comercial, com poder próprio, né? Pessoas que estão com o 3, o ano 3, pessoas que estão com o ano 1, que estão começando empresas novas, mas é o ano pessoal, no ano 4. E elas já estão, se elas fizeram uma empresa formalizada com o impulso que elas têm do ano pessoal número 1, que é a iniciativa, né, a bravura, elas estão tendo empresas, além de serem inovadoras e poderosas no seu início, por respeitarem o ano 4, elas buscaram também organização e elas não vão ter prejuízos, né, econômicos, morais, estruturais. E tu me corta aí, Neiva, porque senão eu vou emendando. Nós aqui ficaríamos horas conversando, mas realmente nós já estamos na reta final aqui. E magnífico. Eu fico viajando também nessas possibilidades, nessas ferramentas que o universo nos proporciona. E existe toda uma vibração e uma conexão. Como que nós nos conectamos, como que nós estamos conectando com outras pessoas, como estamos aqui também dentro da Positive. E agora, para encerrar, eu vou pedir para que você deixe uma mensagem. O Jean que tem toda essa bagagem aí, que já viu e já acompanhou muitos outros seres humanos também nessa caminhada. Qual a mensagem que você deixa? E aí, quando eu sentir que precisar encerrar, eu vou te dar o toque aí. Nós tem aí uns 5 minutinhos, tá? Eu quero deixar um abraço para o Amarildo, tá? Não conheço pessoalmente, mas a gente já ficou amigo pela rede social. Eu tinha combinado com ele que eu ia mostrar pelo menos uns 2 gráficos dos mapas numerológicos para a pessoa entender, tá? Então, espero que... É só para entender assim. Uhum. Digamos que a gente está começando do número 1, 2, 3, 4, até o 11 e 22, tá? Isso aqui é um resultado de um mapa de uma pessoa. E o tamanho das barras representa, por exemplo, o quanto tem de 4 na vida dessa pessoa, de 7, de 8, a partir da quantidade de números quânticos em cada setor das cordas dessa pessoa, nós temos um perfil de como essa pessoa é energeticamente. E aqui, eu não sei se está invertido, mas estou mostrando igual. Uhum. Nós temos um campo físico, emocional, mental e espiritual. Então a gente pode ver que essa pessoa nasceu com cordas emocionais, tem mais cordas emocionais do que mentais. A vida dela vai ser muito mais sentida, pensada, observada pelo campo emocional. Tá? Mas é uma pessoa que, de certa forma, está equilibrada. Então, além dos números do mapa,
estou incrementando esse tipo de gráfico para que a pessoa veja que não é o meu número quântico, e sim a minha escala quântica. E por fim, então, o Jean, eu queria agradecer a todos os guias, mestres que hoje de manhã me brindaram com uma energia fantástica, e eu sei que é uma resposta e foi um grande apoio a essa proposta que nós temos de fazer essa live para ajudar as pessoas e a nós mesmos, e também entender a proposta da Positive Network, que ela trabalha com consultas, né, gratuitas para as pessoas que estão precisando. Então, esse é um trabalho nobre de uma nova era que está se renovando. E o Jean recebeu hoje uma energia muito boa, muito agradável de manhã, que eu diria assim, ó, valeu todos os estudos de engenharia mecânica que eu fiz na minha vida, de matemática, física, de reiki, numerologia e por aí vai. Todas as coisas que eu fiz até hoje, eu tive esse brinde porque os grandes guias aí, mestres, me iluminaram com ideias e insights fantásticos, que agora representa mais gratidão e trabalho em prol do todo, né? Então pode contar comigo. Eu ainda tenho compromissos profissionais, família, tudo mais, que eu vou mantendo, mas a cada ano que passa eu estou conseguindo me inteirar mais com as pessoas para ser mais um que está colaborando com a harmonia geral, tá bom? Se eu puder falar mais, eu falo. E em nome da Positive, somos honrados em ter a tua presença tão nobre, tão valiosa, num momento muito especial em que estamos nos conectando. E quando você começou a falar, eu senti uma energia tão linda de emocionar, porque a numerologia é só uma ferramenta a mais dentro dos campos em que nós estamos vivendo para nos tornarmos seres humanos mais amorosos, mais compreensivos, com maior compaixão, com maior condição de proporcionar esse mundo que estamos vivendo um pouquinho melhor para viver. Então, o quanto nós estamos nos transformando para transformar outras pessoas. E sem dúvida você contribuiu muito, os comentários aqui bombaram. Então, vai ficar gravado no IGTV. Vocês curtam, deixem os seus comentários, compartilhem com os amigos. E é isso aí. Gratidão e até um próximo momento. Namastê. Namastê. A todos.